Fala, galerinha! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui ao vivo e vamos quebrar a banquinha FCC, a Fundação Carlos Chagas. Aqui a gente chama de FCCzinha, ou também a gente chama de Fundação Copia e Cola, né? Tem gente que vai dizer, professor, é a Fundação Cuidado Comigo. Galera, com o método Sormani não tem erro. Gente, baixe o material aí que tá na descrição do vídeo, que vai ser show essa aula, tá? Quer adquirir o curso para você gabaritar aí o TRT? Não tem erro. O grupo tá aí na descrição do vídeo. Um curso focado na banca e não tem erro. Gente, só nesse material aqui que eu coloquei várias questões da FCC recentes que você pode procurar aí nos sites de concurso. Não tem nenhum. E a gente já colocou aqui. Então, apertem os cintos e vamos juntos. Vamos embora. Galera, começando aí com a questão de número 1. Depois a questão de número 2, tá? Só que veja, antes da gente resolver a questão 1 e a questão 2, vamos lembrar aqui de duas coisinhas. Quando é que um probleminha é de MMC? Sempre são eventos que aconteceram juntos e o que é que vai perguntar? Quando acontecerão juntos novamente? Ó, todo probleminha de MMC, mínimo múltiplo comum, ele vai te dar um encontro e vai perguntar quando vai ser o próximo encontro. Já sabe que é um probleminha de MMC. Já os probleminhas de MDC é sempre uma divisão extrema. Ele vai mandar dividir algo em partes iguais com o maior número de elementos possíveis. Todo probleminha, gente, de MDC, ele vai mandar dividir algo em partes iguais no maior tamanho possível. Só que lembre, às vezes ele não utiliza a palavra maior, ele utiliza a palavra menor. Professor, por quê? Porque, gente, por exemplo, ó, se você quer dividir pedaços de madeira em partes iguais, no maior tamanho possível, quanto maior o tamanho, menos pedaços eu tenho. Quanto menor o tamanho que você cortar, mais pedaços eu tenho. É por isso que às vezes ele fala, no lugar de maior, ele vai falar menor. Então, MMC dá um encontro e pergunta quando é o próximo encontro. MDC manda dividir algo em partes iguais no maior tamanho possível. Mas ele também pode utilizar a palavra menor. Então, essas duas questões aí, ó, Bahia Gás e CETESB, não tem nenhum site de concurso. Vamos embora. A primeira questão, ele diz o seguinte: em uma determinada agência bancária, o cofre A pode ser aberto de 5 em 5 dias. De 5 em 5 são os múltiplos de 5. E o cofre B de 6 em 6 dias. De 6 em 6 são os múltiplos de 6. Quem lembra, múltiplo é MMC. Mínimo múltiplo comum. Se em uma sexta-feira os dois cofres foram abertos, ou seja, teve um encontro, teve uma coincidência, o próximo dia da semana que isso poderá ocorrer será, foi o que eu falei, falou encontro, perguntou sobre um próximo encontro, ó, é um probleminha de quem? MMC. E galera, veja, essa questãozinha aqui envolve também calendário.
Você podia fazer na mão, ó, calcular o MMC entre quem? 6 e 5, ó. Anda de 5 em 5. O A. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. E o cofre B de 6 em 6 dias, ó. 6, 12, 18, 24, 30, 36 e aí vai. Galera, veja o que é que acontece, ó. O próximo encontro vai ser daqui a quantos dias? Daqui a 30 dias. Esse 30 aí, ó, é o MMC entre cofre A e cofre B. Daqui a 30 dias vão abrir os dois cofres juntos. O que é MMC? Menor múltiplo comum. Gente, quem é o cara que aparece aí nos dois ao mesmo tempo e o menor possível? 30. Mas como é que você poderia resolver também para calcular o MMC, ó? O MMC entre 6 e 5, ó. MMC eu divido aqui pelos primos, né? Começo pelo primeiro primo, que é 2. 6 por 2 dá 3, né? O 5 não dá, repito. Ó, por 2 não dá mais, né? Vou pegar o próximo primo. 3. Aqui dá 1. O 5 não dá, repito. Por 3 não dá mais, né? Vou pegar o próximo primo depois do 3. O 5. Aqui dá 1. O 1 não dá, repito, ó. Quando dá 1 aqui em todo mundo, ó. Quem é o MMC? É só multiplicar esses carinhas, ó. 2 vezes 3 dá 6 vezes 5, 30. Isso quer dizer que vai abrir os dois cofres juntos, A e B, como a gente já viu observado, ó, daqui a quanto tempo? Daqui a 30 dias. Então, galera, você pode fazer na mão ou pode fazer calculando o MMC. Deu um encontro, perguntou o próximo encontro, MMC. Só que veja, na sexta, abriram juntos. O próximo vai ser daqui a 30 dias. Galera, daqui a 30 dias vai ser que dia? Você podia fazer de cabeça, mas vamos lá, ó. É só pegar 30 e dividir por 7. Professor, por que eu divido por 7? Porque os dias da semana se repetem de 7 dias. Então vamos lá, ó. Quando eu pego 30 e divido por 7, dá 4. 4 o quê? 4 semanas completas, né, gente? Ó, se você pegar, por exemplo, ó, 14 dias, 14 dividido por 7, dá 2 semanas completas. Quando você pega a quantidade de dias e divide por 7, você está achando a quantidade de semanas completas. Então vamos lá, ó. 4 vezes 7 dá 28, ó. Sobram quantos dias? 2 dias. Então vamos lá, ó. Eu tô na sexta. Daqui, ó, daqui a 4 semanas vai ser a própria sexta. Só que veja, eu ainda tenho 2 dias aqui para contar, né? Contando esses 2 dias depois da sexta, ó. 2 dias depois da sexta. Sábado, domingo. Domingo como resposta. Eu tenho aí em que letra? Letra E de eu vou ser aprovado no TRT. Olha aí. Gente, não tem erro. Você podia pensar assim, pô, se eu tô na sexta, daqui a 4 semanas, que são 28 dias, sexta também.
Para chegar em 30 faltam 2. 2 dias depois da sexta. Domingo. Domingo aí, letra E de eu vou esbagaçar com essa prova. Então tá aí, gente. Passamos pela primeira questão. Vamos embora. Galera, é o que eu digo, ó. Quando a gente fala aqui que o que a gente faz, os professores não fazem, essa questão aqui, ó, é Bahia Gás. Essa prova não está em sites de concurso algum. E a gente já colocou aqui para vocês. Vamos lá. Uma confecção possui 3 tipos de roupas de praia: 120 maiôs, 96 sungas e 84 bermudas. As roupas devem ser colocadas em caixas com o mesmo número de peças cada uma. Ou seja, eu estou dividindo em partes iguais. E aí ele diz: além disso, cada caixa só pode conter um tipo de roupa. E aí ele diz: o menor número de caixas a serem compradas. Galera, foi o que eu falei, ó, nesse instante. Tá aqui, ó. Pegou algo que manda dividir em partes iguais e fala palavra maior, menor, é um probleminha de MDC. E aí, veja, ele quer que eu tenha o menor número de caixas. Gente, eu tenho menos caixas exatamente porque eu estou botando mais roupas, tá? Então, quanto mais roupas eu tiver dentro das caixas, eu vou necessitar de menos caixas. Beleza? Então, veja que está sempre subentendido. Se ele falar menor, está subentendido maior e vice-versa. Então, isso é um probleminha de quem? MDC, ó. Vamos calcular o MDC entre 120, 96 e 84, né? Que isso aí é exatamente a quantidade de roupas de praia de cada tipo, ó. MDC, qual é o bizu? Sempre aqui você vai botar um cara que divida todo mundo ao mesmo tempo. O MDC, ele quer agradar todo mundo. Professor, eu posso começar por 2? Posso. Porque o 2 divide todo mundo aí. Professor, eu posso começar por 4? Gente, se os 3 forem divisíveis por 4, pode. Eu vou começar na humildade, ó. Por 2, aqui dá 60. Aqui dá 48 e aqui 42. Por 2, aqui dá 30. Aqui dá 24 e aqui dá 21. Gente, por 2 eu não posso mais. Porque o 2, ele não divide o 21. E para calcular o MDC, pela dica que a gente vai dar, divida sempre por um cara que divida todo mundo, ó. Por 2 não dá, mas por 3 dá. Aqui dá quanto? Dá 10, aqui dá 8 e aqui dá 7. Aí eu pergunto, tem mais alguém que divida o 10, o 8 e o 7 ao mesmo tempo? Você vai dizer, professor, not. Então, se a resposta for não, parei. Você vai parar. Galera, quem tá desse lado é o MDC. O MDC, que é o máximo, né? É o máximo divisor comum. E quem vai ser esse MDC? É só multiplicar esses carinhas. 2
vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4, né? 4 vezes 3 dá 12. Gente, 12 não é o menor. Você já mataria até por isso. E tem 12 como resposta aí na letra D. 12 é o máximo. O máximo o quê? O máximo número de quem, gente? De roupas. Ou seja, em cada caixa, eu vou colocar 12 roupas. Ah, professor. E agora, gente, quem não quiser fazer por minha dica, vai fazer assim, ó. Ah, aqui tem 120 maiôs, só que em cada caixa eu tenho que botar 12. Se eu pegar 120 e dividir por 12, ó, dá 10. Ou seja, eu vou precisar de 10 caixas, tá? Para guardar os maiôs. O 10 já tá aqui, gente, ó. É isso que eu digo, não precisa. Aqui não são 96. 96 sungas. Só que eu vou botar quantas roupas em cada caixa? 12. Se eu dividir 96 por 12, dá 8. Pra que fazer isso se o 8 já tá aqui? E aqui, 84. 84 bermudas. Só que eu vou botar 12 em cada caixa. 84 por 12 dá 7. 7 caixas. Olha o 7 aqui. Guarde a dica. Ou a resposta é o que está desse lado, que o que está desse lado aqui, nesse caso, ó, é o maior, que é o MDC, ou a resposta é o que está do outro. Na última linha, é só você somar, ó. 10 caixas de um, 8 de outra, 7 de outra, 10 mais 8, 18 mais 7, 25. Tem 25 como resposta? Tem. 25 aí como resposta? Lady B. Galera, não tem erro. Viu aí um probleminha de MMC com calendário e o outro probleminha de MDC. Tá aí. Aqui não tem canal que faz o que a gente faz. Vamos embora? Tá aí o resumozinho. Questão 3. Gente, questão manjada, né? Da FCC, que são aquelas questõezinhas que envolve correlacionamento, né? E envolve associações lógicas. Ele conta as historinhas das pessoas, suas profissões, suas idades. E tem gente que bota uma tabela lá com 5 não. E eu vou dar um macete. Vamos lá. Questãozinha, ó. TRF, terceira região. Arthur, Bruno, Carlos e Daniel são eletricista, pintor, professor e guitarrista. Não nessa ordem. Sabe-se que Arthur é amigo do guitarrista. Carlos é o vizinho do eletricista. O pintor é primo de Carlos. O eletricista é mais alto do que Arthur. Carlos e Daniel não tocam nenhum instrumento musical. Com base nas informações fornecidas, pronto, ele quer saber aí. Esse tipo de questão, quem já tem a manha de botar sim, não, xizinho e ok, mas é mais rápido você fazer o seguinte, botar o nome de cada carinha e as possíveis profissões aí para todo mundo. E aí você vai riscando o que não condiz e circula o que condiz. Eu deixei aqui uma tabelinha montada, já bem bonitinha, mas na hora da prova, você poderia fazer ao seu bel prazer. Vamos lá.
aqui são as minhas informações. Beleza. Gente, lembre, são pessoas distintas com profissões distintas. Então vamos lá. Primeiro ele diz, Arthur é amigo do guitarrista. Gente, se eu tô comparando Arthur com um cara que é guitarrista, é porque Arthur não é. Beleza? Se você me assim, Sormani é amigo do médico. Eu não sou médico. Se dentro da história falar que eu tenho pessoas distintas, claro, cada um lá com a sua profissão. Então, quando o cara diz que Arthur é amigo do guitarrista, Arthur não pode ser o guitarrista, ó. Xizinho. Carlos é vizinho do eletricista. Então, Carlos não pode ser o eletricista, ó. Carlos não é o eletricista. O pintor é primo de Carlos. Gente, como o pintor é primo de Carlos, Carlos não pode ser também o quê? O pintor. Beleza? O eletricista é mais alto que Arthur. Então, Arthur não pode ser o quê? O eletricista. E ele diz, ó, Carlos e Daniel não tocam nenhum instrumento musical. Gente, como o Carlos não toca nenhum instrumento musical, Carlos não pode ser guitarrista, né? Só sobrou para Carlos ser o quê? Professor. Então, por exemplo, ó, Daniel já não pode ser professor, porque o professor é Carlos. Arthur já não pode ser o professor, porque o professor é Carlos. Ó, de cara, já sobrou quem ser o pintor? Arthur. O pintor aqui, ó, já não pode ser o quê? Daniel, né? Porque o pintor, ele é Arthur. E, ó, ele tá dizendo na questão que Carlos e Daniel não tocam nenhum instrumento musical, então Daniel não pode ser o quê? O guitarrista, ó. E a gente já sabia que só sobraria para ele o quê? O eletricista. Então, ó, Arthur é pintor, Carlos é professor e Daniel é eletricista. Galera, só analisando essa tabelinha aí, ó, que eu montei, ele diz: Arthur é eletricista, ó, Arthur é pintor, né? Então, Arthur aqui, ele é pintor. Depois, ele diz aqui, ó, B, Bruno é guitarrista. Ó, Bruno, ele é guitarrista. E aqui, gente, na história, se você olhar aqui, ó, nem Bruno eu coloquei aí na história, né? E se você olhar nas informações, sobrou já, então, para Bruno a outra profissão, né? Porque se Arthur é pintor, Carlos é professor e Daniel é eletricista, só sobrou para Bruno ser o quê? O guitarrista. Gente, eu nem botei Bruno na história, na tabela, mas você poderia ter colocado também Bruno e as profissões. Mas por exclusão, ó, você já sabe que o quê? Que Bruno é o guitarrista. Resposta letra B. Gente, viu que eu nem coloquei Bruno na história. Porque, ó, quando eu tinha feito a leitura, Bruno não estava nem aparecendo, não quis nem colocar. Mas você poderia colocar e a partir do momento que você fosse achando as profissões dos outros, sobraria por exclusão aí o Bruno ser o quê? O guitarrista. Resposta Lady B. Tranquilidade. Só alegria. Então,
Vamos embora. Galera, procure essa prova nos sites de concurso. Não tem. Professor, como você consegue? Conseguir com os alunos que fazem a prova. Vamos lá. Quando eu digo que nós somos o curso mais atualizado do Brasil, não é só falando de boca não. Porque viola de boca não toca, né? É mostrando. Vamos lá. O estacionamento de um restaurante tem 50 vagas para ônibus e 120 vagas para carros. Uma ampliação aumentará em 100 o número de vagas para ônibus e para carros. Gente, se você somar ônibus mais carros, era o seguinte: tinha 50 para ônibus, 120 para carros, mas ampliou em mais 100, 50 com 120, 170 com 100, 270. Ó. Então, ônibus mais carro tem 270. Outra coisa que ele fala: para que, após a ampliação, a razão entre o número de vagas de ônibus e carros fique igual a 3/7, razão é uma divisão. Então, se eu dividir na ordem quem? Ônibus e carros, a divisão vai dar quanto? 3/7. É como se ele dissesse que para cada 3 ônibus existem 7 carros. Após a ampliação, que contava no início com 170, mais 100, ampliou e ficou com 270. E aí ele diz, cuidado, o número, olha o que ele pergunta, ó, ele poderia até ser mais capcioso, mas olha o que ele pergunta pra gente, ó. O número de novas vagas destinadas para ônibus deverá ser. Vamos lá. Gente, primeira coisa, ó. Primeira coisa. Veja o que é que acontece aí, ó. Vamos lá. Isso aí é um sisteminha. O que é que muita gente vai fazer? Vai fazer meios extremos, tira o valor de uma letra e substitui. Eu já dei dica para fazer esse tipo de questão molinho, ó. Isso aqui é o todo. E isso aqui são as partes. Toda vez que você tem o todo e tem as partes, porque tem que fazer assim, ó, meios extremo, tira o valor de uma letra, substitui. Vai perder tempo. Concurso você tem que ganhar. Então, ó, você vai pegar sempre o todo, ó. Quem é o todo? 270 e divide pela soma das partes, ó. Vai ficar 270 dividido por 10. Cortando os zeros, ó, 27 dividido por 1, 27. Professor, o que é 27? 27 é o valor de uma parte. Lembre que ônibus tem 3 partes e carro 7. O que me interessa aqui é ônibus, ó. Ônibus não tá com 3 partes, cada parte vale quanto? 27. 3 vezes 27 vai dar quanto? 81 ônibus. Professor, e se eu quisesse carro? Vou fazer por fazer, ó. Seria quem? Carro tem 7 partes, ó. E cada parte vale 27. 7 vezes 27, né? 7 vezes 7. 49, vai a 4. 7 vezes 2, 14 e 4. 189. De fato, né? Quando você somar aqui, vai dar 81 mais 189.
270. Só que ele quer saber o número de novas vagas destinadas para ônibus. Gente, o número de novas vagas. Quanto é que tinha no início de ônibus? 50. E agora? 81. Então, quantas novas vagas? É só ver quanto aumentou, ó. Quantas vagas novas? 31. Resposta letra D. Ei. Se ele botasse aí 81 na prova, um monte de gente marcava. Galera, aqui nós não brincamos com sonhos. Veja quantas questões novinhas aqui. Não brincamos com sonho de ninguém. Então tá aí. Questãozinha 4, ó, que nem nos sites de concurso estão. Vamos embora. Galera, TRT Ceará, ó. Questão de número 5, ó. 2024. Uma expressãozinha. Ó, nessa expressão tem conta de soma, de subtração, de divisão. Tá vendo? Só que lembre, eu tenho que dar prioridade aos sinais gráficos. Vamos lembrar. Ó, veja. Lembra da dica do Pendas? Ó, multiplicação e divisão tem que ser resolvido primeiro que a adição e a subtração. Lembra que multiplicação e divisão tem a mesma força e você resolve quem vem primeiro? A adição e subtração também, só que a multiplicação e divisão tem que ser resolvido antes da adição. E ó, expoentes ou raízes tem que ser resolvidos antes das multiplicações e das divisões. Sempre eu começo resolvendo as operações mais complexas. Potência, que é algo mais complexo que a multiplicação, não é? Multiplicação é mais complexo que a adição, por isso eu resolvo os mais complexos. Mas se eu tiver parênteses ou sinais gráficos na história, eu tenho que dar prioridade a ele. A resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Lembra da dica do tio? Pá coxa. Lembra da coxa do tio? Pá coxa. Parêntese primeiro que está dentro. Depois cochetes e depois chaves. Vê que negócio top organizado. Então, vamos ver. Primeiro eu vou resolver o que está dentro aqui, ó, dos parênteses. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, primeiro passo. Vou pegar 4/5 e subtrair de 3/10. Você poderia tirar o MMC, ó, se não, você aplica a minha diquinha e desenha o peixe, o método do peixe. Professor, para que serve esse método do peixe? Para você somar ou subtrair frações que os denominadores são diferentes, sem tirar o MMC. Você podia, o MMC entre 5 e 10 é 10. Poderia fazer assim. Mas eu vou ensinar para quem não viu para se acostumar. Vamos lá, ó. Vá desenhar um peixinho. Você faz, ó. 5 vezes 10, 50. E aí cruza, ó. 4 vezes 10, 40. E aí cruza, ó. 5 vezes 3, 15. Desenhei o peixinho, ó. É para subtrair, né? 40 menos 15 dá quanto? 25. Gente, ficou 25 sobre 50.
Dá para dividir em cima e embaixo, ó, pelo menor entre eles. Então isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 2. Ó, 1 meio. Então como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. Vou repetir o colchetes. Vai ficar 2 mais... Quem? Se eu já resolvi o parênteses, ele vai desaparecer. Vai ficar quanto aqui? 1 meio. Só que isso aqui está elevado a quanto? A 2. E o resultado dividido por 0,5. Gente, veja, eu tenho aí soma, eu tenho aí potência, eu tenho aí divisão, mas eu tenho que dar prioridade a resolver colchetes, os parênteses, as chaves. Primeiro resolvemos os parênteses. Agora a gente vai resolver o que está dentro dos colchetes. Ó, 2 mais 1 meio. Segundo passo. Galera, quando não tem nada embaixo aqui, ó, bote 1. Se não tem nada, é 1 embaixo, tá? Aí você vai aplicar o métodozinho do peixe. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. Ó, 4 mais 1 dá quanto? Dá 5. Isso aqui vai dar quanto, gente? 5 meios. Então vai ficar como isso? 5 meios ao quadrado dividido por 0,5. Galera, veja. Eu tenho aí potência e tenho aí divisão. O que foi que eu mostrei? Os expoentes eu resolvo antes de divisão e multiplicação. Então vamos lá, ó. Vamos resolver isso aqui. Ó, 5 meios ao quadrado. 5 ao quadrado. 5 vezes 5 dá quanto? 25. 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Dividido por 0,5. Assim, gente, um bizu para quem não lembra. Dividir por meio é dobrar. Ó, você está dividindo algo aí por meio, tá? Você está dividindo isso aí por meio, tá? Dividir por meio é dobrar. Se você não lembrasse disso, vamos fazer na humildade. Isso aqui é 25 quartos dividido por meio. Meio é 1 meio. Aí você poderia fazer assim, ó. Orelhão, orelhinha. 25 sobre 4, ó. Dividido por 1 meio. Aí você fazia orelhão, orelhinha, ó. Orelhão. 25 vezes 2. Embaixo, orelhinha. 4 vezes 1. Aí se você quiser, gente, você simplifica aqui, ó. Veja. 4 por 2 sobra 2 aqui. E aí vai ficar quem aqui? 25 sobre 2. Então isso aqui, ó, dá 25 sobre 2. Tem isso como resposta? Tem. Letra C. Estou fazendo passo a passo. Você poderia conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Você podia já dobrar de vez. Dividir por meio é dobrar. Se você dobrasse, o que é dobrar? Você ia pegar aqui 25 sobre 4 e multiplicar por 2. Não é? Aí ia ficar assim, ó. 25 vezes 2, 50, né? Sobre 4. Aí se você simplificar aqui por 2, dá quanto? 25 meios. Lembre que eu estou mostrando aqui, ó, são cálculos extra. Tá vendo?
vou chegar em 25 meios do mesmo jeito, ó. Uma questão do TRT Ceará. Sempre quando você vai pegar e tem um número somado com uma fração, lembre, embaixo do número tem um 1. E aí você faz o método do peixe. Beleza pura. Só alegria. Vamos embora. Gente, questãozinha aí, ó, de número 6, tá? Uma questãozinha envolvendo aí a parte de probabilidade. Vamos lá. Em uma peixaria há 300 peixes. Mais uma vez eu pergunto, ó, vá lá em site de concurso, qualquer um, e veja se já tem essas questões. Não tem. Eu não deixo passar uma prova de nenhuma banca. E resolvo toda no curso. Vamos lá. Em uma peixaria há 300 peixes. Beleza? 100 deles foram pescados no rio A. Ó, no rio A você tem 100. E aí ele disse, e 200 no rio B. E aí ele diz, ó, sabe-se que 3% dos peixes do rio A e 6% dos peixes do rio B estão contaminados. Então vamos lá. Contaminados. Eu tenho quanto? Em A, eu tenho 3%, ó. 3% de 100. E no B, eu tenho quantos? 6% de quanto? De 200. Gente, eu já dei uma dica aqui rápida, ó. Quando você for calcular porcentagem e tiver zeros, é só cortar 2 zeros. Ou porcentagem é só multiplicar os valores e voltar 2 casas. Então, por exemplo, ó, quem é 3% de 100? Se tem zero, é só cortar 2 zeros, ó. E faz 3 vezes 1, 3. Então eu tenho 3 peixes contaminados aí, ó, em A. E aqui, 6% de 200. É só cortar 2 zeros, ó. 6 vezes 2, 12. Eu tenho 12 peixes. Lembre, ao todo, contaminados, você tem 15. Você tem 15. Mas o que é que o problema quer saber? Maria comprou um peixe dessa peixaria. A probabilidade de Maria ter comprado um peixe contaminado, ó, probabilidade é o que eu quero dividido pelo todo. O que é que eu quero? Que seja contaminado. Eu tenho 15. 15 dentro de quantos? De 300. E aí, gente, se você olhar aqui, ó, as respostas estão em porcentagem. Como é que você transforma um cara em porcentagem? É só multiplicar, ó, por 100%. E aí, gente, 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo eu corto, ó. Quanto é 15 vezes 1%? 15%, né? Dividido aqui por 3, isso vai dar quanto? 5%, ó. Aí a gente canta Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Você podia fazer uma regra de 3, ó. 300 é o total, é 100%. 15 peixes, que é o total de peixes contaminados, é X. Se você fizer uma regra de 3,
vai achar de qualquer maneira quanto? 5%. Gente, tá aí, ó. Questão novinha, em folha, não tem erro. Tá vendo? A gente não brinque serviço. Olha aí. Estatística na área, ó. Uma questãozinha de estatística na área. Vamos lá. Bahia Gás, viu? Pode procurar, não tem não essas questões. Considere 5 números distintos. Sabe-se que a média aritmética dos 3 maiores é 10 e a média aritmética dos 3 menores é 6. Se a mediana desses 5 números é 7, então a média aritmética dos 5 números é... Gente, eu podia botar meu raciocínio assim, rápido. Não posso. Porque é heterogêneo, né? A turma. A turma é heterogênea. Então vamos lá, ó. Eu tenho 5 valores, ó. Botar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 valores. Quando o cara fala em mediana é o cara que divide a sequência em 2 partes iguais. 50% dos elementos estão acima dela e 50% dos elementos estão abaixo. Como ele falou em mediana, eu estou considerando aqui que esses elementos eles já estão em ordem, tá? Então, eu vou botar aqui em ordem crescente. E a mediana é quem está no meio. E quem é que está no meio? Quem está no meio é o 7. Porque é a minha, o que, gente? Mediana. Gente, só que ele disse o seguinte, ó. Que a média aritmética dos 3 maiores é 10. Gente, os 3 maiores são esses. A média aritmética aqui, ó, é 10 dos 3 maiores. Gente, eu vou fazer sem dica e com dica. Então, a média aritmética dos 3 maiores vale quanto? Vale 10. E a média aritmética dos 3 menores, os 3 menores são esses 3. A média aritmética vale quanto? 6. E aí ele diz, qual a média aritmética dos 5 números? Gente, você podia ter 2 raciocínios. Um rápido e um através da definição. Vamos lá. Média aritmética é a soma dos valores dividido pela quantidade. Não é média aritmética? Eu somo 3 valores, divido por 3. Eu somo 10 valores, divido por 10. Mas você pode pensar também assim, ó. Se você multiplicar aqui cruzado, a soma dos valores é a média vezes a quantidade. Se eu pegar e quiser saber a soma dos caras, por exemplo, a soma de 5 números, eu pego a média aritmética e multiplico por 5. Se eu quiser saber a soma de 3 números, eu pego a média aritmética e multiplico por 3. Tá? Então, por exemplo, ó, raciocine, vocês são inteligentes. Veja. Como aqui são 3 valores, e a média é 10, a soma desses 3 valores é pegar a média e multiplicar pela quantidade. 10 vezes 3, 30. Então, se eu somar esse, mais esse, mais esse, tem que dar 30.
Como aqui já é 7, ó, como aqui já é 7, é porque essa soma aqui desses dois tem que dar quanto? 23. A soma dos 3. Ó, a soma dos 3, quanto é? É 30. Porque a média é 10. Quando eu pego a média e multiplico pela quantidade, eu tenho a soma dos caras. Beleza? Então, se a soma dá 30 e eu já tenho 7 lá, falta 23. Ou então, gente, você poderia pensar assim, ó. E como a média é 10, é como se eu tivesse aqui, ó. 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, ó. A soma vai dar 30, quer ver? 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Como aqui já tem 7, para 30 falta 23. Lembra que a média, ele assume o papel de cada cara aqui, ó. Tá? Beleza? Agora aqui. Soma é a média vezes a quantidade. Os 3 primeiros, quanto é a soma? 6, né? Que seriam os 3 menores. Se eu pegar a média e multiplicar pela quantidade, eu tenho a soma. Então, quanto é que dá a soma desses? 18, né? Como aqui já tem 7, é porque essa soma tem que dar quanto? 11. Já que a soma dos 3 tem que dar 18. Ou então você poderia pensar assim, ó. Como a média é 6, é como se aqui fosse 6, aqui 6 e aqui 6. Porque a média substitui os caras, né? Aí, ó. 6 mais 6, 12, mais 6, 18, né? Como aqui já tinha 7, para 18, 11. Acabou. Gente, ele quer na questão o quê? Ele quer a média aritmética dos 5. Quem é a média aritmética? É a soma, que seria quem? Quem é a soma desses dois? 11, mais quem? O 7, mais quem? O 23. Lembre que isso aqui não é a soma de 3 valores não, né? É a soma dos 5, né? Porque 11 seria a soma aí dos dois primeiros. E 23 seria a soma dos dois últimos. Então, como é média, eu tô somando aí os 5 e dividido por 5. Beleza? Então vai ficar quem aí? 11 mais 7. 18, né? 18 mais 23. 41. Isso dividido por 5. Ei. Eu já dei uma dica aqui para você dividir por 5 de cabeça. Como é que eu faço para dividir por 5 de cabeça? É só dobrar o resultado e voltar uma casa, ó. Quem é o dobro de 41? 82. Voltando uma casa. Fica quanto? 8,2. 8,2 aí como resposta, ó. Letra A de aprovado. Letra A de amor. Tá vendo, gente? Várias questões aí, nem nos sites de concurso elas têm. Tá vendo? Show de bola. É isso aí. Vamos embora. Gente, essa questão foi top. Tem várias maneiras de explicar ela, tá? Eu vou resolver da maneira mais fácil possível. Beleza? Vamos embora. Aí. Ó, essa questão aí foi uma questão top, tá? Foi uma questão top. Ele diz assim, ó. O dia e o mês de nascimento de uma pessoa. Veja, gente, essa questão
foi muito interessante, tá? Foi uma questão topada. Ó, o dia e o mês de nascimento de uma pessoa podem ser representados por uma sequência de 4 dígitos. Dzão, Dzinho, Mzão e Mzinho. Gente, até quando eu fui pegar essa questão, copiar ela, tá? E colar, deixa eu colocar aqui, já para deixar bem organizado, ó. Quando eu copiei e colei aí a questão 8, tá? Veio um B. Isso aqui não é verdade, não é um B aqui, ó. É um 8, tá? Aqui é um 8, beleza? Tá aí. Aí é um 8. Na hora que copiou, acho que desconfigurou, isso aí veio como se fosse B, mas é 8. Então vamos lá. Ele diz aí, gente, ó, o dia e mês de nascimento de uma pessoa podem ser representados por uma sequência de 4 dígitos. Dzão, Dzinho, Mzão e Mzinho. Por exemplo, a pessoa que nasce em 8 de outubro, temos aqui, ó, 0810. De fato, né, gente? Porque 8 de outubro é 8 do 10. Então, aqui é como se fosse Dzão, aqui Dzinho, aqui Mzão e aqui Mzinho, né? Porque ela tem, ó, essa configuração aqui. E aí ele diz, se para uma pessoa dada, né? Para uma dada pessoa, Dzão mais Dzinho mais Mzão mais Mzinho é 19, essa pessoa nasceu, gente, ele quer que a soma dê 19. Vamos lá. Olha, eu tenho que achar 4 carinhas, Dzão mais Dzinho mais Mzão mais Mzinho, e a soma tem que dar 19. Gente, você tem várias maneiras de fazer. Já vá pensando, por exemplo, em valores altos também, tá? Então vamos lá, ó. Para a soma dar 19, por exemplo, eu posso ter, galera, 29 do 8, não posso? Porque se eu somar aí 2 mais 9 mais 0 mais 8, ó, aqui é Dzão, Dzinho, Mzão e Mzinho, ó. 2 mais 9 dá 11. 11 mais 0 dá 11 mais 8, 19. Então eu posso ter 29 do 8. Beleza? Ó, se aqui fosse o mês 9, por exemplo, o mês 9. 0 mais 9 dá 9, né? Mas como a soma tem que dar 19, fica faltando 10. Aqui pode ser 19 e pode ser 28, né? Porque se você somar aqui, ó, 1 mais 9 mais 0 mais 9, ó, essa soma vai dar quanto? 19. E aqui, somando 2 mais 8 mais 0 mais 9, essa soma também dá quanto? 19. Gente, pode quebrar aí a cabeça procurando. Essas são as datas que a soma vai dar 19. E aí, galera, ele quer saber quando foi que ela nasceu, né? Gente, ou nasceu em quem? Em agosto. Não é isso? Que é mês 8. Ou nasceu em quem, gente? Em setembro. Gente,
A FCCzinha gosta desse tipo de questão. Que dá soma e você tem que encontrar lá as possibilidades. Tá vendo? Não tem erro. Joia? Tranquilo? Beleza pura? Vamos para a última. Última questão. Essa questão, uma galerinha na hora da prova errou. Uma galerinha na prova errou. Vamos lá. Questãozinha de Jaboatão dos Guararapes, para nível superior. Pode procurar aí na internet. Não tem. Até agradeço aí o aluno Jefferson, foi quem me mandou. O dominó é um antigo jogo de tabuleiro que é jogado com 28 peças e cada uma delas com pontos dos dois lados que variam de nenhum, né, de 0 a 6 pontos, com exceção da peça que não há pontos nos dois lados. Pode-se ver que as outras 27 peças, como frações menores ou iguais do que 1. Gente, ele quer que enxergue isso, tá? Como frações menores ou iguais do que 1. Por exemplo, a peça como 5 pontos de um lado e 3 do outro representaria a fração 3/5. Gente, é porque é o seguinte, ó. Veja. A peça com 3 pontos de um lado e 5 pontos do outro, eu não posso botar 5 sobre 3. Porque se eu dividir 5 sobre 3, vai dar mais do que 1. E ele quer ver as outras 27 peças, né? Com exceção daquela que não tem ponto em nenhum dos dois lados. Ele quer ver como uma fração menor ou igual a 1. Porque eu poderia escrever como uma fração maior do que 1. Então, uma peça que tem 3 de um lado e 5 do outro, como ele quer uma fração menor ou igual a 1, tá? Eu não posso botar a fração 5 sobre 3. Porque se eu boto 5 sobre 3 e faço a divisão, 5 sobre 3 supera 1. E tem que ser menor ou igual a 1. Então, veja. A peça com 5 pontos de um lado e 3 pontos do outro lado representaria a fração 3/5, independentemente do lado em que estão os 3 pontos ou 5 pontos. Então você só vai analisar lá uma vez, né? E aí ele diz: a soma de todas as frações representado pelas peças em que pelo menos em um dos lados há 4 pontos é... Ele quer que você escreva todas as frações menores ou iguais a 1, tá? Que contenha em cada peça, pelo menos em um dos lados, 4 pontos. Pelo menos é no mínimo. Então vamos lá, ó. Você poderia ter essa pedra aqui de dominó, ó. Essa pedra aqui de dominó. Por exemplo, ó. Aqui 1 e aqui 4. Vai aparecer pelo menos em um dos lados o 4. Pessoal, e o 4 primeiro e 1 depois? Ele disse que não é para se preocupar com isso. Beleza. Você poderia também pegar essa aqui, ó. Tem que aparecer o 4, né? Então poderia ter 4 e 2 aqui. Mas poderia ser o contrário. 2 primeiro e 4 depois. Poderia também ser essa aqui, gente. Ó, quem? O 4 com o 3. Tem que aparecer em pelo menos um dos lados 4 pontos, né? Galera, poderia ser também o 4 com o 4. O 4 com o 4.
Porque, gente, 4 sobre 4 dá 1. Inclusive, o cara que elaborou essa questão, ele falhou. Porque para chegar no gabarito que a banca deu, ele deveria ter acrescentado o igual a 1. Ele não acrescentou. Isso aí eu que acrescentei. Tá? Inclusive eu fiz recurso para alguns alunos aí, tá? Beleza. Gente, eu ainda posso ter... Lembre que 4 dividido por 4 dá 1. Eu ainda posso ter o quê? O 4 com quem? Com o 5. O 4 com o 5. E ainda eu posso ter quem? O 6. O 6 com o 4. E muita gente pode esquecer. Gente, ó. Eu vou botar por botar. Teve aluno que acha que na hora não botou. Mas não influenciar. Eu ainda posso ter isso aqui, gente, ó. O 4 com o 0. Só que lembre, quando eu for somar essas frações, eu tenho que escrever como frações menores ou iguais a 1. Lembre, onde tem 1 e 4, você não pode botar 4 sobre 1. Você tem que botar 1 sobre 4. Então vamos lá. Vamos organizar isso aí, porque ele quer, na verdade, gente, é que você faça o quê? A soma, né? O que ele quer que você faça é a soma. Então, vou botar até logo quem tem denominador logo 4, ó. Você vai somar, vamos lá, ó. 0 sobre 4, ó. Tem que ser menor ou igual a 1, né? 0 dividido por 4 dá 0, ó. Você tem quem? 1 sobre 4. Gente, você não pode botar 4 sobre 1. Porque 4 sobre 1 dá 4. Tem que ser menor ou igual a 1, né? 1 quarto dá 0,25, ó. Você tem 2 sobre 4. Você tem 3 sobre 4. Você tem 4 sobre 4. Tô botando logo, gente, as frações que têm o mesmo denominador. Porque quando eu somo frações que os denominadores são iguais, eu conservo, né? E aí, ó, eu tenho ainda, galera, aí o quê? O 4 e o 5. Você não pode escrever 5 sobre 4, tem que ser 4 sobre 5. Gente, porque se você escreve 5 sobre 4, a divisão dá maior que 1 e tem que ser menor ou igual a 1 as frações, né? 4 sobre 5 e tá faltando quem? 4 sobre 6. Gente, eu vou somar logo essas aqui, ó. Por que, professor, essas aqui? Ó, vou somar essas duas aqui, essas 5 aqui, tá? E depois vou somar essas duas, ó. Por quê, gente? Porque essas 5 primeiras aí, ó, o denominador é o mesmo, ó. Então vai ficar assim, ó. Eu conservo o denominador e somo, ó. 0 mais 1, 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Tá? Então isso aqui vai dar 10 sobre 4. Mais, ó, vou somar isso aqui, ó. Vou aplicar o método do peixe que a gente aprendeu, ó. Né? 4 quintos mais 4 sextos. Vamos lá, o método do peixe. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 4, 24. 5 vezes 4, 20, né? 24 aqui mais 20 dá quanto? 44, né? Gente, dá para simplificar isso aqui, não dá? Por 2 dá quanto? Dá 22 sobre 15. Tranquilo? Essa soma aí, ó, dá 22 sobre 15.
Beleza pura. Então, isso aqui, essa soma deu quanto? 22 sobre 15. Vamos somar isso aqui? Vamos lá. Aplicar o método do peixe. 4 vezes 15, 60. Assim, 15 vezes 10, 150. Assim, 4 vezes 22, 88. Né? 88. 150 mais 88, né? 150 aí, galera. Ó, mais quanto? 88. Isso vai dar 238. Não é isso? Dá para simplificar isso aí? Dá. Por 2. Isso vai dar quanto? 119. Deixa eu ver que eu apertei aqui. Fiquei emocionado, né, com a beleza da questão. Ó. 119 sobre 30, ó. Porque eu ia cantar o que, gente? Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Letra B de beijinho. Tá aí, gente. 9 questõezinhas da banquinha FCCzinha. Gente, quem não segue o nosso Instagram, siga aí nosso Instagram. Tá aí o nosso grupo do Telegram. Quer passar aqui no TRT? Entra nesse grupo aí da aprovação e vamos jogar duro. E, gente, deixa o like aí, curta e comenta. E é isso, gente. Muito obrigado aí a todos vocês. Um beijão. Fui!